Olá, bom dia, pessoal da Economia Clássica, domingão, bom domingo para todos. Passando por aqui só para complementar aquilo que a gente falou na videoaula de quinta-feira, a gente parou lá na versão clássica da demanda por moeda, né? Então, eu vou fazer uma comparação agora com outra versão keynesiana da demanda por moeda, tá? A versão keynesiana, Keynes, na verdade, não entra no conteúdo, na ementa dessa disciplina, mas eu adicionei porque fica mais fácil para vocês entenderem a lógica da coisa, tá bom? Eu vou compartilhar aqui no slide com vocês, só um momento. Então, a versão clássica da demanda por moeda foi aí que a gente parou na quinta-feira, né? Então, note, talvez tenha por conta do tempo, eu não tenha conseguido complementar lá o raciocínio na quinta-feira. Então, note naquele gráficozinho lá embaixo, quando vocês têm, no eixo vertical, você tem o nível dos preços, e no eixo horizontal, representado pela letra M, a oferta monetária. A oferta monetária é uma questão de Estado, né? É o Estado, a União, através do Tesouro Nacional, que disponibiliza a moeda em circulação. Recentemente, nós tivemos colocado em circulação uma nova cédula da nossa moeda nacional, representada pelo Lobo-Guará, que eu ainda não vi, uma nota de R$ 200, tá? Então, pelo gráfico, acompanhe o raciocínio, note, aquele M central aí, dada uma determinada oferta monetária, você tem lá em cima o impacto no nível dos preços P. Então, se você expande a oferta monetária, coloca muito dinheiro em circulação, o impacto pela função lá em cima da demanda por moeda, L igual a K minúsculo vezes P vezes a renda nacional, o impacto se dá só sobre o nível dos preços. Então, vou tentar colocar assim na forma de um exemplo. Imagine uma pizzaria. Se o governo, se aumenta a circulação de moeda, as pessoas têm mais moeda, têm mais acesso à moeda, a população aqui de Sinop, tá? Começa a encher os bolsos, aí está sobrando dinheiro para todo mundo, as pessoas vão ir com mais frequência na pizzaria. E o dono da pizzaria, dado que ele tem um forno, tem 2, 3 pizzaiolos, tantos garçons, ele não consegue aumentar a estrutura produtiva dele de uma hora para outra, e há uma demanda maior por pizza, o que vai acontecer? Tem mais gente consumindo pizza, ele vai aumentar o preço da pizza, dado que ele começa a atender 7 horas da noite, quando é 10 horas da noite já terminou as pizzas. Então, no dia seguinte, ele cobra mais caro a pizza, de modo que algumas pessoas não consumam pizza naquele dia, e ele consegue atender o público até meia-noite, digamos. E olhe no inverso, isso, a expansão monetária é dado pelo aquele M, no eixo horizontal, o M'. Então, tem o outro lado também, o M2', que está à esquerda, uma retração monetária. O público, as pessoas aqui em Sinop, de repente sumiu o dinheiro. É por óbvio que se está faltando dinheiro na renda das famílias, das pessoas, enfim, eles vão consumir menos pizza. Em vez de ir 2, 3 vezes por semana na pizzaria ou por mês, eles vão reduzir isso pela metade. Em reduzindo o consumo de pizza, o que o dono da pizzaria faz? Dado que ele tem um forno, tem gasto com lenha, energia, pizzaiolo, insumos, enfim, ele precisa vender pizza. Aí o que ele faz? Anúncio de promoções, a pizza que custava 50 por R$ 30. Então, uma retração monetária diminui o nível dos preços. Uma expansão monetária aumenta o nível dos preços. Isso no entendimento dos clássicos, tá? Agora, esse aqui é um adicional, isso que eu estou gravando esse videozinho rápido hoje, em pleno domingo, porque lá na década de 30 do século passado, teve a Grande Depressão, que começou com o crash da Bolsa de Nova York em 1929. Então, em 36,
o Keynes... deixa eu voltar aqui. Então, só para concluir, eu acabei não concluindo. Para os clássicos, controle da oferta monetária, você consegue controlar os níveis gerais de preços. E isso, se vocês lembrarem lá atrás, ou leram no texto, ou no videozinho que eu gravei sobre o Smith foi o precursor da teoria quantitativa da moeda. Lembro lá, o livro do Smith era A Riqueza das Nações. Ele percebeu que muito ouro no tesouro espanhol, a população, em vez de ficar mais rica, ficou mais pobre. Por quê? Porque os preços da tonelada de trigo na Espanha começaram a aumentar muito, de modo que os demandantes por trigo passaram a comprar na França, nos países vizinhos. Então, era o princípio da teoria quantitativa da moeda. Para os clássicos, então, se você tiver um controle sobre a oferta monetária, você consegue controlar o nível geral dos preços. E quando eu falo de nível geral dos preços, entenda-se por inflação. Você pode evitar um processo inflacionário controlando a quantidade de moeda em circulação. Agora sim, vamos para Keynes. Keynes publicou em 1936, naquele período de recessão global, a teoria geral do emprego, do juro e da moeda. É chamada Revolução Keynesiana, tá? E notem que ele inverte a lei de Sé. Lembro lá que o Sé, Jean-Baptiste Sé, uma das premissas dele é que basta você produzir, que lá na outra ponta alguém vai consumir. E aí ele define que o nível da produção nacional da economia é determinado pela demanda agregada da população desse país. Não basta produzir que a população vai consumir, não. É a demanda da população que vai determinar a produção nacional. Então, notem, há toda uma inversão da lei de Sé aí. Ele entra aí com algumas questões, meio que criticando a lei da mão invisível do Adam Smith, né? Dizendo que não existem forças de autoajustamento no mercado, não existe essa questão de mão invisível. Ele afirma que o Estado precisa interferir através de políticas públicas, enfim, em momentos de crise, para gerar empregos, para que as pessoas tenham renda. Aquele trabalho totalmente inócuo. Ele dá até um exemplo lá, o Estado tem que contratar uma equipe para abrir uma vala e uma outra equipe para fechar a mesma vala, sem fazer nada, sem plantar nem nada. É uma atividade, eles estão contratados pelo Estado, e aí eles estão recebendo salário, e aí eles vão consumir. Né? Em outras palavras, está ali no finalzinho, é o fim segundo o Keynes, lógico, também o Keynes tem lá eu tenho lá as minhas críticas para ele, mas é o fim do laissez-faire lá do período dos clássicos, né? Aquela questão de deixa a iniciativa privada fazer e o Estado só regula. Então, ele lança lá o princípio da demanda efetiva. Então, a demanda efetiva da população de um estado, de um país, enfim, é que vai determinar o quanto tem que ser produzido. Lembrando que ele escreveu isso aí logo depois da Grande Depressão. E na Grande Depressão, o que é que aconteceu? Muitos empresários, empresas, motivadas pelas premissas dos clássicos, produziam nas fábricas, pagavam salários, insumos, compravam máquinas, equipamentos, estruturas, enfim, para produzir, e no final não conseguiam vender, porque as pessoas não tinham dinheiro com a crise, e aí eles ficavam com estoques, e alguns estão endividados, muitos empresários estão endividados, que subiam lá no 120º andar do prédio e se jogavam para baixo e se suicidavam. Isso aconteceu mesmo no período da Grande Depressão. Tá? Então, a versão keynesiana da demanda por moeda, o Keynes acrescenta um pequeno detalhe, mas um pequeno detalhe no motivo de demanda por moeda. Lembro lá dos clássicos,
em 2 slides anteriores, voltem lá depois e olhem lá. O primeiro era, segundo os clássicos, um dos motivos era a não coincidência de pagamentos e recebimentos. O Keynes concorda com isso e chama, simplifica, dá um nome mais simples para esse motivo, chama de motivo transação. E o segundo motivo dos clássicos era a imprevisibilidade de despesas futuras. Keynes concorda com isso também e chama esse motivo, segundo motivo, de motivo precaução. As pessoas fazem um pé de meia. Só que o Keynes, aí que está o pulo do gato, o Keynes acrescenta um terceiro motivo especulação. As pessoas também demandam moeda pelo motivo especulação. E aí tem ali embaixo, eu botei ali os exemplos, é que o Keynes, quando ele escreveu, ele estava nos Estados Unidos, mas ele foi por muitos anos, ele trabalhou no Tesouro Britânico, e o Tesouro Britânico emite lá títulos, né, chamadas consols, títulos de renda fixa da época, e aí ele percebeu que, dado o movimento das taxas dos juros, as pessoas demandavam moeda para esperar, porque eles tinham certeza que essas taxas de juros iam voltar ao seu, quando elas estavam baixas, elas iriam subir. Então, elas demandavam moedas para comprar títulos. Então, esse terceiro motivo, eu coloquei no ladinho, na direita ali, ele é elástico em relação à taxa de juros. Ou seja, dependendo de como está a taxa de juros, as pessoas demandam mais ou menos moeda pelo motivo de especulação. Já os dois motivos anteriores, transação e precaução, coloquei, são inelásticos em relação à taxa de juros. Ou seja, se o meu salário entra no dia 30, não é porque a taxa de juros lá no banco está muito alta que eu vou depositar o meu salário no banco para ganhar juros numa aplicação, sendo que no dia 5 eu tenho que pagar telefone, no dia 6 eu tenho que pagar aluguel e por aí vai. Então, não me importa a taxa de juros, se está alta ou baixa, eu demando moeda para fazer frente por esse motivo transação, eu tenho contas para pagar. E também notem, o motivo precaução, segundo Keynes, também é inelástico. Então, imagine uma família que nasceu bebê e ela decide colocar lá, sei lá, 200, 500 reais numa conta, todo mês numa conta, para que quando esse bebê, quando já for um jovem de 18 anos, possa ir para a faculdade, tá? Não é porque não vai ser lá, quando imagine quando essa criança tiver 9 anos de idade, as taxas de juros estão muito baixas, aquele pé de meia que os pais, lá quando o filho nasceu, fizeram, prevendo uma espécie de poupança para ele quando ele atingir 18 anos, quando ele está com volta de 9, 10 anos, os juros estão baixos, não é que os pais vão desistir desse plano. Então, note, motivo transação e precaução são inelásticos, não importa para onde vai a taxa de juros. Já o motivo especulação, sim, ele é totalmente a mais demanda por moeda pelo motivo especulação, de acordo com o comportamento das taxas de juros. Então, rapidamente, vou lá para o outro slide, né? Tem aí um gráfico, note, agora nós temos lá no eixo horizontal lá embaixo, o M, que é a demanda por moeda, e no eixo vertical, agora, nós não temos os preços, temos um I lá. E esse I é taxa de juros. Então, numa determinada região lá em cima, se as taxas de juros estão altas ou baixas, né, é o que o Keynes chama de região clássica. Né? A demanda por moeda é inelástica. Os juros estão altos ou muito baixos, se eles estão muito altos, você não vai deixar de demandar moeda para fazer frente às suas despesas depois que entrou o seu salário. Né? E também lá no final, lá embaixo, no horizontal bem à direita, ele chama de armadilha de liquidez. Né?
nessa região aí, quando as taxas de juros estão muito baixas, né, os agentes não acreditam que os juros vão cair ainda mais. Os juros estão historicamente muito baixos, tipo o que está acontecendo agora com o Brasil. Alguém acredita que a nossa taxa básica vai cair abaixo de 2% ao ano? Tem aí já alguns sinais aí de inflação, principalmente nos alimentos. Então, é muito provável que em reuniões futuras do Copom, eles ou mantenham, como fizeram na última reunião, que foi agora, 2 semanas atrás, ou lá na frente, inclusive, eles podem passar essa taxa de juros para 2,25. Ou seja, os agentes, os investidores não acreditam que essa taxa vai cair ainda mais baixo. Então, nessa região, o Keynes chama de armadilha de liquidez, tá? E o intervalo entre essas duas regiões, a região clássica, quando os juros estão muito altos, e a armadilha de liquidez, quando os juros estão muito baixos, o intervalo entre isso no gráfico, aí sim ele diz que a política monetária ela é eficiente. O governo pode controlar a oferta de moeda, expandir ela ou reduzir ela via emissão ou resgate de títulos, por exemplo, e aí ele consegue controlar. Não estamos falando aqui de níveis de preços, mas sim de taxas de juros. E aí o Keynes defende que nesse intervalo aqui, a política monetária é eficiente, porque dependendo de uma situação em que os juros estão muito altos, os empresários engavetam projetos de investimento. Então, isso inibe a expansão da economia, a geração de novos empregos, o aumento do produto nacional. Então, o governo diminuindo a oferta monetária, né, expande a oferta monetária. Entendam assim, gente, o dinheiro, o custo do dinheiro é os juros. Então, quando tem mais dinheiro em circulação, é normal que o produto dinheiro fique mais barato. Então, os juros caem. Através da política monetária, o governo aumenta a disponibilidade, a oferta monetária, mais dinheiro em circulação. Como é que o governo faz isso? Resgata títulos que ele mesmo emitiu. Títulos que os investidores, vocês, poupadores, foram lá, botaram um dinheirinho no banco numa renda fixa. Quando esse título vence, o governo, em vez de relançar ele novamente, o governo resgata esse título. O que vai acontecer com a sua cota de uma aplicação numa renda fixa? Esse dinheiro, você não tem mais o título e o dinheiro está na tua conta. E o dinheiro estando na sua conta, você vai utilizar ele, vai consumir mais pizza, enfim. Ok? Então, diferentemente dos clássicos, Keynes defende que a oferta monetária, ou seja, aquela teoria quantitativa da moeda, ela é eficiente para você promover o desenvolvimento econômico. Tá bom? Gente, espero que, se não ficou muito claro, desculpem aí que eu estou falando bem apressado, porque, afinal de contas, tem que ser um videozinho curto, tá bom? Mas qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, vocês me mandem um alerta aí, ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail, tá? Que eu possa esclarecer melhor. Bom domingo para todos.